Graças a paz, irmãos. Amém? Bom é viajar, bom é ser treinado, mas o bom mesmo é voltar para casa e voltar para a igreja. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque estivemos um tempo fora, mas já retornamos. E aqui estamos para juntos sermos edificados, né? Eu quero agradecer aos irmãos pelo apoio, tanto a mim, ao pastor Luiz, em especial também ao irmão Arthur, que nos incentivou a estar ali no Ministério Fiel neste sexta-feira e sábado com o pastor Mark Dever e também outros irmãos no treinamento. E louvado seja Deus que fomos capacitados para melhor servir a esta igreja. Né? Nós crescemos sim como obreiros, como servos e pastores do reino de Cristo, mas a principal beneficiária de tudo isso é a Batista Saron. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que têm apoiado esse ministério, têm estado aqui cooperando, têm estado aqui encorajando, orando, sendo pacientes, e assim aos poucos, com a graça de Deus, com temor ao Senhor, vamos avançando para a glória de Deus. Também trago um abraço dos irmãos ali de Paranaíba, a segunda igreja batista em Paranaíba, o pastor Natan, uma igreja muito querida. Tivemos com os irmãos ali no retiro, quem sabe pode haver um intercâmbio aí futuramente, mas são os irmãos também que estão caminhando na verdade, na sã doutrina, e também carece das nossas orações. A marca de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, não é somente ela pensar em si mesma, mas é ela pensar em orar e ajudar e cooperar com outras igrejas. E que possamos assim, em nossas orações, também lembrar da segunda igreja batista em Paranaíba, do pastor Natan, e ali os irmãos que servem naquele lugar. Amém? Dito isso, então, irmãos, nós iremos esta manhã meditar sobre algo que nós precisamos de uma compreensão bíblica, de uma compreensão sadia, de uma compreensão que nos leva ao temor e nos leva à unidade como igreja do Senhor neste lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Nós vamos ler este primeiro texto e eu quero, assim, diante desta exposição ou deste estudo esta manhã, falar sobre o arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento na vida dos cristãos, na vida da igreja, né? Não é somente no indivíduo, mas isso que atinge toda a membresia, toda a comunidade dos santos. É sobre isso que nós queremos meditar esta manhã. Então você que achou Lucas capítulo 14, amém? Lucas 14, eu falei isso? Eu falei o quê? Lucas 15? Eu falei Lucas 15, eu acho, né? Mas é Lucas capítulo 14, e eu quero ler o verso 26, e eu quero ler o verso do 25 até o verso 35. Vamos ler todo este texto para nós assim começarmos a nossa meditação. Lucas 14, versículo 25 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse-lhe: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele. Verso 30 diz: dizendo, pois, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. O qual é o rei que antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar-se com 10.000, para ver se pode ir ao encontro do que vem com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui,
não pode ser meu discípulo. Eu vou ler novamente o verso 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que esta manhã possamos orar e suplicar ao Senhor que converte os corações, que regenera as almas. Dai a esta igreja, a Igreja Batista Saron, membros, homens e mulheres, verdadeiramente arrependidos. Que os falsos convertidos em nosso meio, ó Pai, possam cada vez mais se sentir incomodados com a pregação da Tua Palavra. E que eles possam, ó Deus, por meio do Senhor, serem tirados do nosso meio. Porque nós sabemos, ó Pai, que o grande desserviço para a comunidade dos santos, para o avanço do Evangelho, é quando uma igreja, ó Deus, tem em sua membresia muitos homens e mulheres que não são convertidos e não arrependeram verdadeiramente. Esses se tornam insubmissos, desinteressados, se tornam amantes de si mesmo, amantes das suas convicções. Mas que o Senhor livre, ó Pai, a esta igreja, a Igreja Batista Saron, a comunidade dos santos, esta igreja que não é minha, não é de homens que estão aqui, nem de mulheres, mas pertence ao Senhor. Que seja uma comunidade de arrependidos, que abandone as suas práticas pecaminosas e se voltem para o Senhor. Como o verso 33 que nós lemos, ó Pai, da Tua Palavra. Renunciar e negar tudo que temos e somos e viver para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Santo, Criador dos céus e da terra. E que por meio de Cristo Jesus o Senhor ouve as nossas orações. E ainda, ó Pai, com muito temor no meu coração esta manhã, ó Pai. E diante desses irmãos que estão aqui, pedimos ao Senhor, ó Pai, comece a incomodar os corações. Faça a Tua obra, ó Pai. Purifica a Tua igreja. Livra-nos, ó Pai, do falso evangelho e dos falsos convertidos e dos falsos arrependidos. E que esta igreja seja edificada por meio de homens, através de homens e mulheres que estão verdadeiramente arrependidos. Não conforme o seu pensamento, a sua convicção, mas conforme a Tua palavra, sim, os ensina. É assim que nós oramos, ó Pai, pedimos a Tua graça nestes poucos minutos que vamos ter de ensino esta manhã. Dai a sabedoria do alto, ilumine as mentes e os corações. Edifica o Teu povo, apacenta o Teu rebanho. Faça a Tua obra na minha vida, na vida dos homens e das mulheres que aqui estão e que também não estão. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Irmãos, louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui. E hoje é o 1º de março e nós vai falar assim, o pastor voltou do treinamento, ele vai pegar a igreja agora e vai sacudir, né? Agora o pastor as coisas vão mudar, né? Pode ser que alguns estejam pensando isso, né? Mas eu quero dizer, antes de entrarmos no texto, que o mês de fevereiro sim foi um mês de muita meditação e também de muita oração e súplica ao Senhor, para que possamos assim prosseguir nesta santa caminhada, agora servindo a igreja em tempo integral. Só que uma das coisas que nós começamos a notar é que muitos membros, principalmente na nossa comunidade, às vezes têm muitas questões quanto à igreja, quanto ao desenvolvimento do ministério, quanto ao avanço do evangelho, mas eles não têm cumprido aquilo que é o primordial, ou aquilo que é mais básico, ou aquilo que é tão inicial da vida cristã.
E eu quero usar um exemplo que eu ouvi através do pastor Vinícius Musseman. Muitos crentes não têm cumprido com o ministério da presença. O que é o ministério da presença? Não está nas reuniões dos santos. Aí depois, mas pastor, a igreja sim, mas pastor, a igreja isso, mas pastor, aquilo. Mas não cumprem com o ministério de vir, aquilo que Hebreus vai dizer, não deixe de congregar, estejam com os santos. Porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre arrependimento. E aí aqueles membros que são faltosos, depois como desavisados, como alguém que acha que está como por cima de tudo e de todos, mas não tem cumprido o principal, o básico da caminhada cristã, que é se reunir, que é estar com os congregados, que é ouvir a palavra de Deus, ainda assim querem ter prerrogativas e de pautar como a igreja do Senhor vai caminhar. Nós precisamos começar a criar o entendimento que, sim, nós recebemos muitos irmãos como igreja do Senhor neste lugar, acolhemos muitos irmãos, mas nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades. Nós não estamos aqui para ficar entretendo bodes. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo. Nós não estamos lidando com coisas passageiras. Nós estamos lidando com coisas eternas. E por isso, se esta igreja não tiver uma membresia comprometida com o ministério da presença, de estar presente, nós não vamos avançar. Daqui a um tempo, irmãos, você pode ir embora, o pastor pode ir embora, e a igreja vai ficar, e não vai avançar. Mas eu tenho certeza que aqui, irmãos, amém, irmãos? Nós queremos que o reino do Senhor avance, amém? O evangelho avance na minha vida, na vida do pastor Luiz, das nossas famílias e desta igreja. Nós precisamos, então, começar a orar para que Deus incomode. Também sermos intencionais, porque não é somente o pastor, irmão, vocês não estão vindo, mas é os outros membros também, né? Porque o discipulado é 1 a 1, mas também a congregação como um todo, ela pode ser intencional no seu discipulado. Irmãos, por que vocês não estão vindo na escola bíblica dominical? O que está acontecendo? Porque a demonstração, a mutualidade, eu não sou o Papa aqui, irmãos, vamos deixar bem claro, amém, irmãos? A responsabilidade não é só minha, mas é de todos nós. E todos nós precisamos motivar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, confrontar uns aos outros no amor, para que estejamos caminhando juntos e congregando juntos. Eu sei que muitos viajam, muitos têm as suas dificuldades, a gente compreende, mas eu sei que também, em uma grande maioria, está a hora dessa, dormindo ou procurando outras coisas, não estar aqui ouvindo a palavra de Deus. O pastor está desabafando no primeiro domingo do mês. Se o irmão quer entender assim, louvado seja Deus. Mas eu não quero ser cobrado naquele último dia de não ter exortado a igreja, e também exortarei hoje à noite quanto a isso. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Dito isso, então, que você ore por isso, para que Deus possa incomodar aqueles que estão distantes a estar. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Vou pedir para que o irmão possa assim orar neste momento e clamar ao Senhor para que Ele incomode todos os membros da nossa igreja que porventura estão distantes e não estão presentes. Que o Senhor possa trazer este entendimento e incomodar pelo Santo Espírito. Amém? Um irmão possa levantar a sua voz alta. Vou pedir para que o irmão Oséias, ore nesse sentido para nós, suplicando para que Deus incomode os santos para estar juntos, crescendo em graça e em conhecimento do Senhor. Amém. Meu conselho, irmãos, é que orem por isso, para que os irmãos possam estar presentes. Dito isso, então, nós estamos diante de Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 35. Eu não vou fazer uma exposição desse texto, mas nós precisamos, esta manhã, meditar sobre o que é o verdadeiro arrependimento. Então, este texto aqui, eu só quero trazer a grande ideia dele. Ele está trazendo para nós o que Jesus está falando do que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo nos termos de Cristo. E também, se a vida do discípulo é marcado por aquele que renuncia a tudo quanto possui,
para seguir a Jesus, então isso vai permear toda a sua vida, todo o seu caminhar, todo o seu relacionamento com o Senhor. Por isso eu inicio fazendo a pergunta, se você é um discípulo de Cristo, da maneira que Jesus quer que você seja um discípulo de Cristo. Ou você é um discípulo de Cristo segundo as suas convicções? Você é um discípulo de Cristo segundo os critérios de Cristo? Ou você é um discípulo de Cristo segundo os seus critérios e segundo as suas convicções? Mas o que isso tem a ver com arrependimento? Porque a vida do discípulo de Cristo é marcado por contínuo arrependimento. E aí vem a segunda leva de pergunta. Você entende arrependimento segundo o seu coração, segundo a sua mente, ou você entende o que é arrependimento acerca das Sagradas Escrituras, acerca daquilo que Cristo escreve, daquilo que Ele ordena para nós? O que você pensa sobre arrependimento? O que você entende sobre arrependimento? O marido, quando falha com a esposa, ele pede perdão. A esposa, quando falha com o marido, ela pede perdão. E os filhos também, assim, nas nossas famílias, devem ser nutridas por contínuo arrependimento, porque senão as famílias não iriam subsistir, não iriam permanecer. Assim também é formado a vida do cristão. Ela é marcada por contínuo arrependimento. Mas o que é arrependimento para os irmãos? É aliviar a consciência, é ter um remorso no coração, é derramar somente umas lágrimas. O que é arrependimento para a membresia da Igreja Batista Saron? É arrependimento segundo as Escrituras ou é arrependimento segundo o pensamento do homem, segundo as convicções do homem? Nós precisamos, irmãos, estabelecer em primeiro momento que nós não estamos aqui para viver aquilo que nós achamos, pensamos ou acreditamos. Mas segundo o verso 33 do capítulo 14, alguém tem alguma versão diferente no verso 33? E pode assim, aquele que tomou um café da manhã bem reforçado, ler em voz alta o verso 33 novamente para nós? A tudo é a maneira de pensar. Aqui nós não vou expor o texto, mas está dizendo a tudo. Não é mais segundo os meus critérios. Eu não sou discípulo de Cristo segundo os meus critérios, mas segundo os critérios de Cristo. Eu não sou discípulo de Cristo e vivo em arrependimento, segundo o arrependimento dos meus critérios, mas segundo aquilo que Cristo instrui em sua palavra. Este estudo, e eu sei que nós não vamos poder prolongar por conta do nosso tempo, o estudo que nós vamos meditar hoje está baseado em um artigo também de um teólogo chamado A.W. Pink, e ele fala sobre arrependimento e também sobre este pequeno livro, A Doutrina do Arrependimento, de Thomas Watson. E esse livro aqui traz uma frase logo de início que eu quero compartilhar com os irmãos, a frase de Santo Agostinho, que diz assim: as diversas formas de arrependimento, as diversas formas falsas de arrependimento que bem pode ter dado ocasião para essas palavras de Agostinho, que as palavras de Agostinho são as seguintes: o arrependimento tem condenado muitos ao inferno. Mas pastor, como assim? O que ele estava querendo dizer? Ele estava se referindo ao falso arrependimento. As pessoas que se iludem com acerca do arrependimento. Então, Agostinho está trazendo, nesse livro, ele traz esta frase apontando que o falso arrependimento tem condenado muitos ao inferno. Por isso eu quero novamente puxar a pergunta: o que é arrependimento para você? Você entende arrependimento segundo os seus critérios, segundo os seus pensamentos, ou segundo aquilo que a palavra de Deus assim ordena às nossas vidas? O que é arrependimento, meus irmãos? Porque se estivermos vivendo em um falso arrependimento, nós teremos uma grata surpresa naquele último dia. O que nós vamos ouvir da boca de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço.
Eu não vos conheço porque vocês viveram uma vida de falso arrependimento. Vocês viveram uma vida de uma falsa conversão. Vocês viveram uma vida de exaltação ao pecado e não uma vida de confissão e abandono do pecado. Nós precisamos estar cientes, e eu como pastor desta igreja, que no nosso hall de membros tem muitos falsos convertidos. Ai, pastor, mas por que o pastor está dizendo isso? Nós já trabalhamos com a igreja no início do ano que o processo de adesão, de receber membros mudou, acabou. A porta fechou. Não é tudo bem, carta de transferência, não, nós vamos, com a graça de Deus. Isso aqui eu estou trazendo notícias para os irmãos daquilo que Deus tem direcionado. Se for possível reformar o estatuto, já está em ata. Mas nós precisamos, irmãos, de uma seriedade como membresia. Porque Mateus, quando Jesus vai falar, as chaves são dadas à igreja. A igreja, ela precisa testificar. Não, esse aqui de fato é verdadeiro cristão, porque o arrependimento dele é segundo as Sagradas Escrituras. Não, esse aqui, o arrependimento dele é segundo os seus pensamentos. O que a igreja, ela, ao receber um membro, ela está chancelando. Não, esse aqui é arrependido segundo os seus pensamentos. Então ele não pode ser membro da comunidade dos santos. Não, esse aqui é arrependido segundo os critérios de Cristo. Por isso, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós levantamos as nossas mãos para receber um membro na nossa igreja. E também temos uma responsabilidade muito grande para levantarmos as nossas mãos e dizer, olha, este membro não está arrependido segundo os critérios bíblicos e precisa se cumprir 1 Coríntios capítulo 5. Nós temos uma responsabilidade. Nós não estamos zelando pelo nome do pastor Anderson, pelo nome do irmão Oséias que orou, pelo nome do Abner que fez a direção do culto, pelo nome dos irmãos que cantaram. Nós estamos zelando pelo bom nome de Cristo, pelo Evangelho, e nós precisamos de uma seriedade muito grande quanto a isso. Tem irmãos aqui que são bem mais velhos, tem outros que são bem mais novos. Alguém pode falar assim, mas essas coisas são difíceis de compreender. O Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e traz a verdade aos nossos corações. Nós temos acesso à palavra e nós podemos crescer e entender a nossa responsabilidade. Por isso, irmãos, quero apontar alguns pontos esta manhã para a nossa compreensão. Entendidos, então, que o arrependimento pode estar condenando muitos ao inferno, o falso arrependimento. Nós precisamos orar para que os membros da nossa igreja tenham de fato um entendimento bíblico do que é ser discípulo de Cristo e do que é viver uma vida em constante arrependimento. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o crente não vai pecar mais. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o crente ele não vai poder mais, no sentido de que, às vezes, compartilhar as suas lutas e fraquezas. Não estou dizendo sobre isso. O que eu estou dizendo aqui esta manhã é que a marca do verdadeiro cristão, ele tem a compreensão exata. E o ódio pelo pecado, e assim também, como nós vamos trabalhar neste primeiro ponto, e eu não vou avançar por conta do horário, mas um ódio pelo pecado, como pelo pecado também, não apenas por causa das suas consequências, mas sim também entendendo que o pecado é algo que fere o caráter de Deus, é uma rebelião contra Deus, e por isso deve haver em nós um ódio, não somente por este ou por aquele pecado, mas por todos os pecados em nossa vida, em especial pela nossa vida cotidiana, com o nosso agir, com a nossa família. Nós não estamos falando do pecado somente no contexto de questões graves, mas em todos os sentidos. Em todos os sentidos, na forma como nós lidamos uns com os outros, na forma como nós, como membros da igreja, ou nós vimos a igreja ou nós não vimos a igreja, né? Isso também, o abandono da congregação dos santos pode ser sim também, é algo pecaminoso. Não é que pode ser, é algo pecaminoso. Portanto, irmãos, nós precisamos ter um ódio pelo pecado
e não apenas por causa das suas consequências, mas porque ele fere o caráter de Deus. A pergunta que eu me fiz há algum tempo, e isso aqui pode causar espanto aos irmãos, é que o mundo tem esse entendimento, e o mundo não, muitas igrejas. Deus condena o pecado, mas ele não condena o pecador. Né? Vocês já ouviram essa? Não, o pecado, algo como você não pega. Aí querem separar. Irmãos, a ira de Deus está sobre todos os pecadores não arrependidos. E principalmente se eles estão dentro da igreja. Não tem essa de dizer assim, não, Deus rejeita o pecado, mas nós devemos amar o pecador, né? Nós devemos, com aquele amor, tudo pode, tudo é possível. Não, irmãos, a ira de Deus está sobre os pecadores não arrependidos. Não tem como separar o pecado do pecador, eles estão juntos, eles formam um só, eles não tem como separar. Portanto, a ira de Deus está sobre os pecadores não arrependidos. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 14, o versículo 6. Portanto, então deve haver um ódio, não somente por esse ou por aquele pecado, mas por todos os pecados, em especial pela própria origem do pecado. E eu quero ler com os irmãos Ezequiel 14, 6. Quem achou, por gentileza, uma leitura participativa? Um outro irmão em alta voz, assim como o irmão Gerson leu, pode ler para nós. Vamos lá? Diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos votos de todas as vossas abominações. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas para todas as vossas abominações. Um ódio pelo pecado, irmãos, não é somente aquilo que se torna evidente e escandaloso, mas deve ser também por aquelas questões pequenas em nossas vidas. E esta manhã pode ser que alguém vai falar, o pastor hoje ele tá da gota, né? Hoje ele está meio nervoso, né? Mas, irmãos, não tem como um cristão que se diz discípulo de Jesus Cristo viver, como se diz, arrependido, exaltando o pecado. Eu não sou contra ouvir outros autores de outras canções aí fora que têm uma boa poesia. Mas nós precisamos rejeitar aquilo que dá luz e enaltece o pecado. Nós estamos falando de coisas lá, mas agora das nossas práticas. Nós precisamos rejeitar as conversas fiadas, as coisas. O pecado é pecado e o pecado fere o caráter de Deus em todos os sentidos. Eu sei que Paulo vai falar, né, de outro momento, pecados para a morte e tal, mas não existe nesse entendimento que há um pecadinho. Não, todo pecado sim, ele fere o caráter de Deus. E nós precisamos abandonar, e nós precisamos odiar, e isto é a marca do verdadeiro coração arrependido. Não apenas por causa das suas consequências, o pecado, ele odeia o pecado por causa das suas consequências, mas principalmente porque fere o caráter de Deus. Aquele que não odeia o pecado e o ama, aquele que diz que odeia o pecado, mas ainda sabe assim, não, mas esse pecadinho aqui, esse não, mas esse outro aqui, irmãos, isso não pode. Isso não é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. A marca do discípulo de Cristo é uma luta constante contra o pecado. Eu já fiz um estudo aqui nas quartas-feiras com os irmãos no passado sobre a luta contra as tentações de John Owen, e ele vai apontar justamente que todos nós que estamos aqui esta manhã estamos em um campo de guerra, em um campo minado de batalha. Nós estamos lutando contra a nossa velha natureza, e isto marca verdadeiramente o cristão. Ele está lutando, ele está renunciando, ele está em confronto, ele está fugindo da aparência do mal, mas agora não tem como aqueles que se dizem verdadeiros cristãos. Sabe, eu já tive bichinhos de estimação, né? E ele faz as suas necessidades, você fala, nossa, mas ele é lindo. A gente tem lá em casa, né,
Por mais que tenha que limpar as suas necessidades e tal, mas tem muito cristão, irmão, achando, meus irmãos e irmãs, que pode e é discípulo de Cristo, mas ainda mantém questões em seu coração de estimação. Isso prova que verdadeiramente o Evangelho ainda não alcançou este coração. Porque a marca de um discípulo de Cristo é o abandono, é a renúncia. Aquele que odeia o pecado, ele não ama mais o pecado. Não tem como, irmãos, e principalmente neste tempo das mídias sociais. Eu estava falando esses dias, olha, se eu pudesse sair do Facebook, do Instagram, porque, irmãos, você para olhar as postagens dos membros da igreja e fala assim: Senhor, meu Deus, Pai, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor. Porque, irmãos, você fala, mas é membro da igreja que eu sou pastor. Eu falei, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Umas postagens, e este texto de Lucas, né, vai falar de amar a Jesus mais do que pai, mãe, né? Muita gente, o amor próprio, eu tenho que me amar, e está amando a si mesmo e indo para o inferno dentro da igreja. Nós precisamos, irmãos, começar a entender e a raciocinar que a marca do cristão, a evidência do verdadeiro arrependimento é esta luta contra o pecado. Aquele que se arrepende verdadeiramente pode dizer: detesto todo o caminho de falsidade. Vamos ler Salmo 119, o verso 104. E assim eu já vou caminhar, e hoje eu não vou avançar, eu quero continuar esse estudo no próximo domingo. Salmo 119, o versículo 104. Alguém pode ler para nós em alta voz? Todo falso caminho, ele está dizendo o quê? Me aborrece. Todo falso caminho, eu detesto todo falso caminho. Aquele que considera o viver santo como uma coisa, às vezes monótona, agora pensa de modo diferente. Ele detesta todo o caminho de mentira, de falsidade, e ele quer andar na verdade. Aquele que considerava atraente uma vida da autossatisfação, agora detesta e assim abandona e assim vive uma renúncia do pecado. Esta é a mudança na maneira de pensar que Deus exige. Aquele que considerava viver uma vida, que a vida santa é algo cafono, não, esse negócio de santidade, esse negócio de piedade. O que Paulo vai dizer a Timóteo é muito sério. Irmãos, e nós muitas vezes estamos... E aqui é aquela questão. Nós estamos preocupados com grandes coisas, mas nós não estamos cuidando de nós mesmos. Porque nós podemos nos enganar. Nós podemos nos enganar. E Paulo vai dizer a Timóteo, olha, tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Nós precisamos ter cuidado no sentido de olhar verdadeiramente, saber se de fato estamos vivendo uma vida de constante arrependimento e de renúncia ao pecado. Porque se não estamos, irmãos, isto prova que nós estamos em um falso caminho. Nós não estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo o Jesus que nós idealizamos, pensamos, criamos. Nós estamos indo para uma igreja que pensamos e criamos em nossas mentes e não para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é marcada por homens e mulheres que têm um coração arrependido, que abandonam o pecado, que abandona e renuncia todo o falso caminho, que tudo aquilo que promove o pecado ele vai se afastar e vai viver uma vida de devoção, conforme Ezequiel 14:6. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas às vossas abominações. Nós temos uma certeza, que os nossos pecados serão perdoados, se confessados. E qual é a certeza mais ainda? Os irmãos lembram? Eles serão lançados na onde, irmãos? Na profundeza. Eles serão lançados para onde? Mas aí é como se lança algo na profundeza e alguém aqui gosta de mergulhar, né? Já fez o exercício. E aí mergulha até o fundo lá e pega de novo. Aí, e fica nessa... Nós precisamos de uns dos outros para seguir a Jesus e sermos fortalecidos para vencermos os nossos pecados. Portanto, irmão, arrependimento não é
constatado somente por lágrimas, somente por uma confissão, mas é marcado por uma vida que não dá evidências ou que não enaltece o pecado, mas renuncia, que abandona, que vira as costas, que detesta o caminho da falsidade. Porque não adianta nada alguém dizer que está arrependido, chorar, falar que confessar os seus pecados, mas ainda assim continuar amando, continuar praticando, continuar no caminho da falsidade, continuar no caminho da dureza do coração, continuar enaltecendo o pecado. Este cristão, ele não se arrependeu, ele tem um entendimento errado contra o que é o arrependimento, porque ele ainda está enaltecendo o pecado. Irmãos, nós precisamos entender, ainda mais hoje que nós vamos ter a ceia do Senhor, o pecado, irmãos, é uma afronta contra o caráter de Deus. Cristo foi vilipendiado, Cristo foi massacrado, Cristo recebeu toda a ira de Deus por conta do meu e do seu pecado, e você fica aí, eu e você como membros muitas vezes da igreja, achando que o pecado é algo normal. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, o pecado é algo normal. Não é normal, não é normal. Eu vou parar por aqui, mas eu quero citar mais um texto deste livro. Porque nós ouvimos constantemente do seguinte: não, eu pequei hoje, eu vou me arrepender amanhã. E nós ficamos, não, eu vou me arrepender verdadeiramente só depois que virar o ano. A gente cria, né? O mês vai começar, esse mês vai ser um mês do arrependimento. Irmãos, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo das nossas vidas, nós precisamos estar em constante arrependimento, renunciando o pecado. Não tem essa, eu vou esperar a segunda-feira, vai começar uma semana, né? Então agora eu vou organizar. Irmãos, isso pode ser tarde demais. Preste atenção nessa citação. Não diga que vai se arrepender amanhã. Lembre-se daquele dito de Aquino, São Tomás de Aquino: Deus que perdoa aquele que se arrepende, não prometeu dar-lhe um amanhã para que nele se arrependa. Vou ler novamente, irmãos. O Deus a qual nós servimos, que o nosso pecado é uma afronta contra o seu caráter, Ele nos perdoa por meio de Cristo Jesus. Então Deus que perdoa aquele que se arrepende, não conforme os seus critérios, não conforme os seus pensamentos, mas conforme aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ele sim nos perdoa, mas Ele não prometeu dar a mim e a você o amanhã para que nele nós possamos nos arrepender. É muito sério, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não estamos com todos os membros aqui, e nós não precisamos. Porque às vezes a gente fica, a igreja vai mudar. Não, irmãos, que esses nós que estamos aqui tenhamos esta concepção. Porque esta igreja só vai ser uma igreja saudável se tiver verdadeiramente em sua membresia cristãos convertidos e verdadeiramente arrependidos. Ontem, né, o pastor Luiz ficou no aeroporto até agora de manhã, pousou no aeroporto, estava conversando com o irmão Arthur, mas foi bom porque nós conversamos bastante. Lembra que na Assembleia nós falamos, né, irmãos? Os pastores desta igreja precisam conversar. E uma coisa nós já chegamos em consenso. Nós temos a certeza que Deus vai enviar pessoas. Amém. Ele é o Deus que envia. Mas eu tenho também uma certeza que Deus vai tirar pessoas. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas como assim? Não, irmãos. Essa deve ser a nossa preocupação. Que essa igreja tenha uma membresia de corações verdadeiramente arrependidos e abandonam o falso caminho e vira as costas para as vossas abominações, conforme o Senhor assim prescreveu em sua palavra. Porque, irmãos, se nós ficarmos aqui entretendo bodes, ficarmos aqui afagando egos, ficarmos aqui cultivando relacionamentos por afinidades, nós estaremos indo para o inferno. E Jesus e Cristo e Deus Todo-Poderoso vai cobrar de mim e do pastor Luiz. E eu não quero, irmãos, que naquele último dia Deus possa chegar e falar assim: olha aqui, lembra do seu primeiro ministério? Lembra daquela igreja? Não, irmãos, eu tenho uma responsabilidade com os irmãos. Diante de Deus, fidelidade ao Senhor. Mas nós também temos uma responsabilidade juntos, conforme Lucas capítulo 14. Seguir a Jesus, nos termos de Jesus. Viver arrependimento, nos termos de Jesus. Ser cristão, ser membros de igreja,
nos termos de Cristo Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. O estudo vai continuar para o próximo domingo. Se você quiser material, se você quer entender sobre o arrependimento, tenho bons artigos e bons livros para te incentivar e te levar a esta compreensão. O que depender de mim, o que depender dos outros irmãos que têm um conhecimento de teologia aqui nessa igreja, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a compreensão das verdades de Deus, para que tenhamos mais temor, mais amor, mais zelo, e não sejamos enganados pelo falso testemunho, pelo falso evangelho. Que você ore neste momento, pedindo ao Senhor que o seu coração seja um coração verdadeiramente arrependido. Que você ore por esta igreja e que esta igreja tenha uma membresia de homens e mulheres verdadeiramente arrependidos. Senhor Deus e Pai, a Tua verdade é absoluta e está acima de todos nós. Acima de todos nós. Não estou aqui falando dos meus pensamentos. Não estou aqui falando daquilo que eu penso ou acho. Mas aqui estamos abrindo a Tua palavra. A palavra que é a espada de dois gumes. Que penetra o interior, o coração. Que edifica, que constrói, que derruba o falso ensino. Que essa palavra seja imprimida em nossos corações, inculcada em nossas mentes, e que possamos crescer em graça e maturidade como povo do Senhor neste lugar. A começar em mim como pastor, a começar na vida do pastor Luiz, dos diáconos, dos líderes de departamento, dos membros mais velhos, mais novos, que todos nós tenhamos esta compreensão, que o pecado é uma afronta ao teu caráter, que nós não podemos viver uma vida que enaltece, que traz holofote ao pecado, mas que possamos virar as costas, detestar o caminho da falsidade e andar na verdade. Não somente naqueles pecados que se tornam algo mais público ou algo de escandaloso, mas nas coisas mais íntimas no nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso ouvir. Sonda as minhas intenções, os nossos corações que estão aqui esta manhã, e assim, ó Pai, trabalhe em nós por meio do Santo Evangelho. Somos pessoas difíceis, Pai, somos pecadores, mas aqui, ó Pai, arrependidos e confiados tão somente em Cristo, apegados a Cristo, firmados em Cristo, que possamos ter esta convicção, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que tem muitos aqui que lutam contra as suas tentações, as suas tendências pecaminosas. Eu sei aqui que irmãos, ó Pai, possam estar lutando constantemente e podem até no final deste estudo esta manhã dizer: pastor, eu tenho lutado, eu preciso de ajuda. Que nós possamos fortalecer uns aos outros e ajudar uns aos outros. Fortaleça, Senhor, este irmão e irmã que está lutando contra as práticas pecaminosas. Fortaleça esses irmãos, Pai. Porque se eles estão em crise, em seu interior, em guerra, se eles, ó Pai querido, às vezes não confessaram, não querem ser tratados, que o Senhor possa incomodar os corações. Trata-nos segundo a Tua palavra, não segundo os nossos pensamentos, mas, ó Pai, que tudo aquilo, ó Pai, que é em nós de errado seja exposto, que possa sim, ó Pai, possamos sempre lembrar que a vida cristã, a vida dos discípulos de Cristo será marcada por uma constante humilhação, ó Pai, porque ainda nós falhamos, nós erramos e nós precisamos ser tratados e precisamos renunciar ao pecado. Renunciar, ó Pai, e viver segundo os Teus critérios. Mas, Senhor, eu sei que também, assim como há uma porção na membresia da nossa igreja que luta contra o pecado, que está em crise, que está em guerra, que busca a santidade, que vira as costas para as abominações, que detesta o falso caminho, eu sei também, ó Pai, que há uma porção às vezes da nossa membresia que está enaltecendo o pecado, que está trazendo holofotes, que está vivendo, que está achando que é normal, que está achando, Senhor querido, que pode, e que pode viver de qualquer forma, ligado à membresia do corpo de Cristo a este lugar. Senhor, tenha misericórdia desses homens e dessas mulheres e de todos esses, ó Pai, que caminham nesse caminho. Tem misericórdia, Senhor.
porque eles podem estar enganando a eles mesmos, achando que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno, estão sob o juízo do Senhor. O que depender de nós, que possamos aconselhar, que possamos admoestar, que possamos encorajar, que possamos, ó Pai, testificar o verdadeiro arrependimento, porque caso ao contrário, ó Deus, eles vão ter uma terrível surpresa. Não será uma grata, mas será uma terrível surpresa naquele dia, porque não são verdadeiros discípulos de Cristo. Que possa haver santidade no meio dos homens, das mulheres, das famílias, e principalmente o verdadeiro arrependimento. A começar em mim, como nós cantamos, quebra o meu coração, quebra o coração dos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai. A começar em nós, Pai. A começar em nós. Clamamos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.